David atualmente é professor da Universidade de Chicago, do Departamento de Cinemas e Media Studies. Ele começou a carreira na Universidade de Yale, né? Passou pelo King's College, em Londres, onde ele ensinou durante vários anos. Depois esteve na Universidade de Harvard, onde também permaneceu durante vários anos, né? E agora está na Universidade de Chicago, né? Passou também por Paris 3, né? Mas uma coisa rápida, né? Eu digo Paris 3 porque na realidade, eu vou fazer a apresentação do trabalho dele nos 10 minutos que eu tenho e que eu não quero passar, né? Um pouco nesse eixo, porque o que eu acho interessante no pensamento do Rodolph é como ele faz um pouco essa passagem entre dois mundos, né? Entre o mundo anglo-saxão e o mundo europeu, né? Entre a tradição analítica, da qual ele se distancia e se diferencia, né? A tradição teórica, né? Que é uma preocupação recorrente, e a tradição da filosofia, né? Um pouco esse pensamento entre o teórico anglo-saxão e a filosofia franco-alemã. Eu digo filosofia franco-alemã para não dizer uma palavra que, no meu ponto de vista, soa ridícula, que é a filosofia continental, né? Porque isso é coisa de inglês que acha que fora da Inglaterra tudo o resto é continente, né? Porque América é continente, Europa é continente, Ásia é continente, enfim, há vários continentes no mundo. Mas essa tradição é franco-alemã, né? Então, na realidade, o interessante é que através dessa oposição, né, o Rodolph tem um pensamento muito denso, né, sobre o enraizado, né, dentro desse horizonte que a gente pode chamar de pós-estruturalismo, né? Então, do lado da filosofia, né, ele escreveu um livro que eu acho que é um dos livros mais densos sobre o pensamento de Gilles Deleuze, e particularmente o pensamento de Gilles Deleuze no cinema, que se chama Gilles Deleuze Time Machine, né? É um livro de 1997, uma época em que poucos trabalhavam com Deleuze nos Estados Unidos, né? Escreveu também um livro nesse mesmo horizonte filosófico que se chama Read the Figaro, or The Philosophy After the New Media, né? Um livro mergulhado no pensamento de Lyotard e a questão da figura em Lyotard. Ainda sobre Deleuze, ele publicou também uma coletânea em 2010 chamado After Images of Gilles Deleuze, Film Philosophy, né? Então, esse é o contexto, né, no qual a obra, né, o pensamento dele vai mergulhar na filosofia, né? E o trabalho recente dele é um pouco esse diálogo entre a filosofia e o que ele chama de teoria, o que para nós talvez fique um pouco num horizonte distante, né? Não é algo assim que seja manifesto diretamente na proximidade das nossas reflexões, esse campo teórico, né? E o que é esse campo? O que é esse campo teórico? É o campo da teoria propriamente, né? O campo das causas, do empírico, da razão, do saber, das ciências humanas propriamente dita, né? Então, seriam dois campos, né? O da filosofia, né? Que englobaria a ética, os valores,
os conceitos, os fundamentos do conhecimento, né? A posição, a nossa posição e a nossa relação através dessa posição no mundo com o saber, e a teoria propriamente, né? E nesse campo da teoria, o diálogo maior, efetivamente, é com a filosofia analítica e com as ambições epistemológicas dessa teoria analítica. No caso do cinema, né, o cognitivismo e a filosofia analítica, que vai desde de Bordel, Carroll, o Richard Allen, aí já numa posição um pouco mais, numa ponte Wittgensteiniana, se vocês quiserem, né? Sem querer me alongar nesse assunto, né? E vocês não precisam se assustar, porque eu não vou ficar na próxima meia hora detalhando, é simplesmente para situar o interesse da obra do Rodovik, né? O que eu acho interessante, né, é como, nesse campo analítico, ele consegue pescar um pensador que, na realidade, é crítico da tradição analítica e que é pouquíssimo conhecido entre nós, infelizmente, né, que é o Stellan Cavell, né? E traçar dentro desse horizonte a relação, através de um conceito que eu acho que ele trabalha, assim como ele trabalha Deleuze muito bem, o Cavell, a vantagem dos livros do Rodovik, que por isso eu aconselho a leitura, é porque ele é cristalino, né? É um americano falando de um francês. Então, ele é cristalino, assim, para quem quer entender Deleuze, a leitura aconselhável, é Gilles Deleuze, Time Machine, né? Por quê? Porque ele não está dentro desse horizonte, não é um francês falando sobre Deleuze, né? Ele tem um encadeamento que eu acho bem interessante, né? Então, o lado da filosofia é esse lado do pós-estruturalismo, né? E que vem da fenomenologia, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, etc. Então, os dois últimos livros dele, né, que ele chama de uma trilogia, e eu não vou ter tempo de me deter sobre The Virtual Life of Human, que é sobre a imagem digital propriamente, o diálogo que ele faz entre imagem digital e Deleuze e Cavell, mas os dois últimos livros dele, que se chamam Elegy for Theory, quer dizer, Elegia da Teoria, e Philosophy's Artful Conversation, né, a conversa, como eu diria, a conversa ardilosa da filosofia, é exatamente essa oscilação, né, essa tentação da teoria, né, e, ao mesmo tempo, o enraizamento profundo e praticamente definitivo na filosofia, né, porque o horizonte do David é principalmente o horizonte da filosofia, né? Então, o que ele está propondo, e nisso eu acho particularmente interessante, mais do que uma teoria do cinema, seria uma filosofia do cinema, né? Uma filosofia que teria suas raízes, então, nesse horizonte que eu mencionei, né? E uma teoria que, de uma maneira ou de outra, a gente poderia pescar, né, através desse espanto ceticista, por assim dizer, esse ceticismo espantado do Stellan Cavell com a projeção do mundo, com o worldview, né, é a palavra do Cavell, né? Então, é um pensamento particularmente interessante, né? Eu não sei se vai ser, provavelmente não, o objeto central da intervenção dele hoje, né? Mas eu acho que é um pensamento extremamente dinâmico, né? Eu acho um dos pontos altos hoje do pensamento sobre cinema e sobre imagem e movimento, exatamente porque conversa com a teoria norte-americana, que é pouco conhecida aqui no Brasil, né, trazendo o campo que é muito presente para nós, né,
que é o campo do pós-estruturalismo francês. Nós respiramos pós-estruturalismo aqui por todos os poros. Assim, 70%, 80% das comunicações da Socine, a gente sente a marca do pós-estruturalismo francês, né? Então, é alguém que realmente conhece, né, essa filosofia, né, e tem esse diálogo com o horizonte anglo-saxão, né? O interessante, eu não tive tempo de desenvolver, é o recorte que ele faz com o culturalismo também, que não deixa de ser uma teoria, né? Os estudos culturais seriam certamente uma teoria e não uma filosofia, né? O The Virtual Life of Film é exatamente a tentativa de pensar a imagem digital, né, dentro das camadas da imagem pensamento, dentro das camadas temporais da imagem deleuziana. Quer dizer, como é que essa imagem se flexiona, né, dentro do horizonte do que ele chama evento digital, né? O que é o evento digital? É a redução da imagem à miríade dos logaritmos, números, né? Como é que isso se relaciona, então, com o horizonte do pensamento sobre a imagem, ou, melhor ainda, né, da imagem pensamento. E o que eu acho mais interessante ainda é quando ele coloca a questão do ceticismo, do Cavill, né, o olhar em relação à projeção do mundo, né, quando mediada pelo suporte digital. Então, acho que seria isso que eu teria para dizer, e vamos então, vou passar a palavra para o David, vamos ouvir. Tá.